Olá, amigas e amigos do canal Mineral. Nesta sexta-feira, eu convido o amigo e companheiro Reginaldo Inácio para a nossa conversa. O Reginaldo, ele já esteve aqui com a gente no final do ano passado e levantou questões extremamente importantes que estão disponíveis, inclusive, aí no nosso canal Mineral. O Reginaldo, inclusive, ele, em muitos momentos, né, ele tem gravado vídeos que o nome do programa dele é um nome bem significativo. Argumento cortante. O último programa que o Reginaldo já gravou, está gravando, está finalizando, e vai estar disponível aqui no canal Mineral na segunda-feira, ele é a terceira parte do que o tema é o normal e a mentira. Não deixe de assistir. Tá? Bem, o canal Mineral ele pode ser acessado no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se inscreva no nosso canal. Nós apresentamos um conjunto de programas, uma série de programas que pode lhe interessar. E compartilhe esse vídeo aqui. Os programas que nós estamos apresentando, né, eles são necessários, eu te diria até, para quem atua, conhece, estuda o setor mineral. Nós temos os programas da Marta Freitas, uma engenheira de segurança de grande capacidade nos estudos sobre a questão de saúde e segurança no trabalho da mineração. Temos também conosco a Suzy Hoff, que é uma geóloga, professora da UNB, que é uma grande entendida na teoria e na prática sobre rochagem e remineralização, que tem apresentado semanalmente seus programas aqui no canal Mineral. Nós temos também programas que estão sendo organizados pelo nosso web design, que é a Cultura e Mineração, que já tem alguns programas extremamente interessantes. O primeiro, inclusive, com o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, e que semana que vem, ou essa semana até, ainda nós estamos na sexta, final de semana, ou semana que vem, já vai estar com mais um vídeo. Bem, e nós temos essas sextas-feiras minerais, tá? Tratando de vários assuntos, e outros programas que têm sido feitos, como o João César Pinheiro. E não deixe de assistir, de acessar o nosso canal Mineral. Tenho certeza que você vai se encontrar em algum desses pontos. Bem, o nosso convidado de hoje, o Reginaldo Inácio, ele, no momento, ele é diretor da formação sindical e qualificação profissional da nova Central Sindical e é secretário de Educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNTI. Lembrem, foi Getúlio Vargas, lá no início dos anos 30, criou a CNI, os empresários, e criou a CNTI para os trabalhadores. Bem, nós estamos num momento em que a CNI continua com todos os apoios financeiros e com muitos recursos. A CNTI, não só essa confederação, como as federações e sindicatos, esses apoios, né, que havia, né, foram ser cortados. Bem, Reginaldo, depois de todas as tuas experiências, você é uma pessoa que sempre é muito conhecida por companheiros como um companheiro de muitas lutas. Desde o sindicato que você participou, seja em Minas Gerais, seja em Brasília, você é reconhecido por todas as centrais sindicais hoje como uma pessoa de uma luta, um companheiro que, como se dá esse título dessa apresentação, né, de hoje, que você está convidado, que você sempre foi, sempre e continua sendo alguém que defende um sindicalismo de luta.
Como se coloca essa questão hoje? Quais são as contradições ao se dizer que é necessário cada vez mais um sindicalismo de lutas? Bem, a palavra é tua, Reginaldo. Tá? Vamos lá, vamos te escutar. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos e a todas que nos assistem. Companheiras, companheiros, trabalhadoras, trabalhadores. Agradeço também o Marco, que está aqui nos dando esse apoio. E, sobretudo, aos dirigentes sindicais, mulheres e homens, que fazem desse espaço, e aí é muito interessante, Cláudio, já entrando na sua discussão, que o sindicalismo originário ele é instituído no espaço das contradições, né? E hoje, mais do que em outras épocas, as contradições estão ainda mais, né, candentes, ou seja, a gente pode perceber com muito mais nitidez que as contradições perpassam a nossa ação e elas se acentuam. A gente pode afirmar com toda certeza que, em função destas mesmas contradições, existe um processo muito ruim dentro da estrutura sindical, um misto de aceitação da realidade, né? Um misto de negação do papel instituinte do movimento sindical, e no momento em que a gente vive, talvez, a quadro histórica em que a gente pode dizer que, com certeza, a questão social, os conflitos existentes na realidade social do mundo civilizado capitalista está mais acentuado, né? Com certeza, a ação sindical nesta época, principalmente aqui no Brasil, ela tem praticamente vivido um espaço muito difícil de atuação, porque os obstáculos que foram sendo construídos para poder fazer o exercício sindical estão praticamente todos manifestos na atual quadra histórica brasileira, né? Se aquela razão inicial de constituição do movimento sindical, lá ainda, né, na Revolução Industrial, hoje ela está muito mais acentuada em alguns aspectos, até em função do atual cenário de carestia, de desemprego, de desalento que a gente vive, né? A estruturação da ação sindical ela foi praticamente, ela está sofrendo uma corrosão não contida, né? Ela está como se fosse um processo de contínuo esgotamento da ação, né? Em que a gente pode dizer que tem adoecido esse corpo chamado sindicalismo. E para nós, a gente vive exatamente um estado contínuo de crise, né? A gente vive um estado de destruição. Nós participamos junto, Cláudio, você vai lembrar, e a gente, nesta discussão, a gente comentou que vivemos um estado de desastres e desastres provocados pelo sistema capitalista, né? Pelas grandes corporações, e vivemos aí um estado contínuo de acidente, né? Por que a gente fala tudo isso? A gente fala desses estados tão trágicos para a sociedade, porque, de uma maneira ou de outra, todos têm rebatimento na classe trabalhadora. As classes trabalhadoras estão sendo diretamente afetadas. E como se encontra, né, a ação sindical? Qual a contradição que existe na própria ação sindical, que pode ser hoje muito mais manifesta, né? Nós vivemos aí uma realidade cruel, né? Nós temos que lembrar muito claramente que, assim como Adela Cortina, que é uma pensadora espanhola, fala daquilo que ela chama de aporofobia, que é aversão ao pobre, nós vivemos no Brasil, e por que não no mundo, né, uma fobia ao sindicalismo, né? É uma sindicatofobia, há uma aversão à ação sindical, e isso tem sido, de certa maneira, sustentado pelas estruturas que permeiam a ação sindical, né? A gente vai perceber uma aversão por parte dos meios de comunicação, uma aversão, inclusive, instruída por certos setores da própria academia. A gente vai observar uma aversão
é consentida pela estrutura dos três poderes. O que eu quero dizer aqui? A grande maioria do legislativo, o executivo e a grande maioria do judiciário também impõe essa sindicatofobia. Eles têm uma aversão, é como se fosse aquilo que a gente tem chamado de preconceito hereditário, né? Eles são contra a ação sindical, precisam da ação sindical, mas falam mal da ação sindical. Não contribuem de modo algum para poder reverter esse processo. Quando você não reverte esse processo, você acentua pelas bases. Se você já tem os meios de comunicação propagando essa aversão, se você já tem setores patronais propagando essa aversão, a tendência é o afastamento dos próprios trabalhadores e trabalhadoras da ação sindical, né? Isso é um prejuízo para todos nós, né? Nós temos que ter esta compreensão e aí a gente acaba entrando num processo ou de adaptação ao capitalismo, principalmente ao processo da nova razão de mundo, né? E a gente pode dizer aqui, Laval e Dardot comenta isso, nós vivemos uma nova razão de mundo, né? O que significa isso? A gente passa a incorporar não só a razão, mas a prática neoliberal nas nossas ações, né? E aí isto provoca na estrutura sindical, sobretudo no dirigente sindical, uma adaptação em que ele passa a negar a própria ação sindical, né? Passa a negar os principais instrumentos que fazem parte da estratégia da própria ação sindical, né? São questões que, de uma maneira ou de outra, quando você nega que você está atuando de modo efetivo, que você tem que usar de instrumentos efetivamente consagrados na história da classe trabalhadora e, sobretudo, na história do próprio movimento sindical, que é esse enfrentamento mais direto, né, de ir para a rua, de mobilizar, esse enfrentamento mais direto de participar de ações com movimentos sociais organizados populares, né, que, ao invés da gente apoiar, a gente nega esses movimentos. Os movimentos mais, vamos dizer assim, que o povo chama de mais à esquerda ou extrema esquerda, que estão efetivamente fazendo aquilo que nós fazíamos no século passado, no século retrasado. Hoje, quando alguém faz, a gente nega. Não, mas isso não somos nós, né? São black blocs, são núcleos da extrema esquerda, são xiitas. Não, são lideranças sindicais cumprindo com o seu papel, são lideranças populares cumprindo com o seu papel, tentando fazer com que a sociedade consiga perceber os conflitos que não estão sendo, de modo pontual, apresentados pelos meios de comunicação de massa. Então, é necessário que a contradição se acentue, é necessário que, de uma maneira mais direta, que a sociedade perceba o mal que ela está sentindo. É necessário que o corpo social tenha sensibilidade com a realidade existente. O movimento sindical não pode amortecer esta sensibilidade ou anular essa sensibilidade social, né? Então, é fundamental a gente perceber que, quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma ação antissocial, né? Em que pese o movimento sindical viver de modo acentuado num processo de desconexão da ação, né? Que é um outro problema sério para nós, Cláudio, que o movimento sindical, ainda que as pessoas não tenham compreensão e, em alguns casos, até subvalorizam a ação sindical, a liderança sindical, em grande medida, não que a gente esteja falando aqui de voluntarismo, mas sim de ação, de doação, né? Literalmente doação. Você tem dirigente sindical aí empenhado na ação sem receber um tostão, né? Você tem dirigente sindical literalmente envolvido 24 horas por dia, todos os dias da semana, ou seja, ele não é desconectado da realidade, ele está com a família, ele é chamado, ele está no supermercado fazendo compra, ele é chamado, ele está de madrugada, ele é chamado, ou seja, ele não está desconectado, ainda mais nesse momento que a gente vive, né, das plataformas digitais,
mais ainda, né? O espaço que existia para poder fazer, vamos dizer assim, o seu descanso, está sendo invadido o tempo todo, né? As mulheres e homens que fazem ação sindical, de modo contínuo, estão fazendo do seu lar um espaço de luta contínuo. Essa desconexão é uma realidade que o movimento sindical debate sobre ela para o conjunto da classe trabalhadora, mas não tem debatido para si, né? Nós temos, falávamos, inclusive, Cláudio, de um problema sério que existe, né? De nós discutimos a saúde da classe trabalhadora e não discutimos a saúde dos dirigentes sindicais, mulheres e homens. Nós incorporamos uma ideia muito ruim, né, que a maioria do movimento sindical ela é comprometida com o lado ruim, e não é verdadeiro. Se assim fosse, o movimento sindical já teria acabado, né? Existem comparações tão nocivas da ação sindical que acaba não tendo ideia da relevância que é o nosso papel na história, né? Se a gente for observar, a grande maioria da ação sindical, ela pode estar, sim, na passividade, não fazendo transformação, mas você tem quadros na atividade sindical que o tempo todo está atuando no espaço da contradição, tentando fazer mudanças radicais da sociedade, mudanças da realidade social. Mudança não é anular a contradição, mas deixá-la exposta para que, ao apresentar a contradição, ela provoque a transformação, né? Aquilo que a gente chama, que Brecht fala, né, que as revoluções se dão em becos sem saída. O movimento sindical ele vive o tempo todo em becos sem saída, né? E por isso ele faz a grande transformação da realidade, né? E nós temos esse papel, né? Mas aí a gente entra nesta seara, né? Como que está esse processo, né? O que tem acontecido na ação sindical que a gente pode dizer, Cláudio, ser uma contradição muito dura com a gente, né? E que a gente não tem dado conta de subvertê-la, né? Nós falamos numa discussão nossa, até no programa Argumento Cortante, nós usamos um pensador chamado Alain Badiou, né? E nele ele costuma dizer do real, né? Essa questão do presentismo, essa questão do real ser impositivo. A realidade ela é tão cruel que ela impõe ações de acordo com o momento que a gente vive, esse momento intenso de ações contrárias à possibilidade real de transformação, e por sermos pautados por esse real impositivo, a ação sindical, quando ela vive nesse presentismo, ela não muda a realidade. A gente só reage à realidade. A gente só reage a esta condição do que está sendo colocado. Portanto, é importante a gente ter a concepção histórica da nossa ação para ela nos dar instrumento para fortalecer a transformação da realidade, né? Quando a gente atua estritamente dentro dessa realidade que impõe elementos para a nossa ação, a gente está mantendo, apenas fazendo manutenção da realidade, sem conseguir manter o papel da própria ação sindical, né? Então, é um problema sério que a gente atravessa, né? Que a gente precisa fazer, literalmente, a gente pode dizer que é como se fosse um jogo, né? A manutenção versus a transformação da realidade. A gente precisa observar o que a gente quer manter, o que a gente quer transformar. Atualmente, nem sequer a estrutura sindical vigente deve ser mantida, os quadros precisam ser mantidos, os quadros precisam ser revitalizados, nós precisamos de gente nova na ação sindical, mas nova nas ideias, não é uma renovação com renovação na idade dos quadros dirigentes, sem literalmente incorporar um fôlego para a própria ação através de ideias que transformem a própria realidade, né? Então, o fato de ter renovação diz muito pouco, renovação que eu digo de quadros mais novos. Nós temos que ter renovação, sim, mas valorização dos quadros que o tempo todo oxigenam o trabalho sindical na atualidade, né? Nós temos quadros fazendo isto, né, o tempo todo, e é importante não perder de vista
esta existência, né? Nós temos grandes frustrações atualmente na ação sindical, né? Quais são essas frustrações? A dificuldade para organizar uma greve, as negociações, né? A gente tem que observar exatamente esse ponto. É fácil organizar uma greve nesse atual momento? Não é fácil, né? É fácil começar, talvez, você iniciar o processo de greve que no passado a gente literalmente começava e conseguia com menos dificuldade, eu nunca falo mais facilidade, mas menos dificuldade organizar uma greve. Hoje, além da dificuldade de organizar a greve, a dificuldade maior ainda é encerrar, porque, via de regra, tem acontecido greves frustradas, né? Então, o processo negocial, muitas vezes, a gente detém e a gente aplica a estratégia, a tática, exerce o nosso papel, vamos dizer assim, com toda a qualidade, com toda a perfeição, né? E mesmo assim, o resultado não é o esperado, né? E isso causa algo muito deletério à ação sindical, né? A gente vive muitas vezes, e aí, Cláudio, é muito interessante não perceber que a ação sindical ela pode ser uma ação subordinada ao capital, né? Ela pode atuar literalmente desconstruindo direitos, né? Isto é uma realidade. As negociações, em função do negociado prevalecer sobre o legislado, algumas negociações estão sendo feitas desconstruindo proteção social, né? Desconstruindo legislação. Nós temos lei hoje melhor do que algumas negociações. Isso é muito ruim. O líder sindical quer fazer isso? Não se impõe essa condição, a liderança sindical submete à discussão e quando ela não tem fôlego e preparação suficiente, ela não consegue convencer a base, né, de que a lei é melhor do que está sendo negociado. Portanto, isto é uma maneira de frustração para o dirigente sindical, né? Nós estamos vivendo esse estrangulamento por conta de recursos, desde a Lei 13.467, né? Em que a contribuição sindical deixa de ser compulsória, mas o prejuízo existente não foi só para a contribuição sindical que deixou de ser compulsória, foi também pela ausência de autonomia das assembleias, né? Algumas questões passaram a ser possível negociar de modo individual. Isto frustra o trabalho coletivo, né? Você está lá organizando, negociando para o coletivo, de repente um trabalhador vai lá ou uma trabalhadora vai lá e negocia em separado, porque a lei permite fazer dessa forma. E aí fura, né? É como se colocasse uma fissura num processo negocial coletivo, uma negociação individual. Isto é uma frustração para o dirigente sindical, né? E quando você incorpora esse sentido, você percebe que existe um corpo em discussão que desestruturou a jornada de trabalho da classe trabalhadora e também do dirigente sindical, né? A incorporação do número tão expressivo de hora antissocial, tanto para o trabalhador quanto para o dirigente sindical, ou seja, o que é essa hora antissocial? É aquela hora que você teria para fazer o seu social, para você ter convívio com a família, para você ter cultura, lazer, formação, preparação, tudo isso está sendo consumido por um conjunto de horas que você tem que dedicar ao trabalho e não mais para essas constituições de natureza social, isto para o trabalhador, mas muito mais para a liderança sindical, né? A liderança sindical, via de regra, tem sofrido muito com essa hora antissocial. Isso é muito danoso, né? Nós temos aí um número expressivo de lideranças sindicais adoecidas mesmo. Essas doenças, literalmente, que consomem as pessoas, como diabetes, pressão alta, depressão, né? Um número muito grande de dirigentes sindicais que, no processo, por exemplo, aí, da pandemia, não tiveram como fazer isolamento social em função da própria ação, né? Isso não é tratado, isso não é discutido, é uma obrigação de fazer, porém uma obrigação de fazer por uma subordinação coletiva, né? E muitas vezes, conforme eu disse,
quadros fazendo isto de modo voluntário, né? E isto, infelizmente, tem provocado, a gente pode falar aí, como se fosse um êxodo sindical, dirigentes sindicais desistindo da ação sindical, né? E os egressos da ação sindical sofrem, porque dificilmente, se são bons quadros, não conseguem inserção no mercado de trabalho, né? Você não consegue renovação porque os jovens veem a condição dos atuais quadros do movimento sindical e não há estímulo para inserção na ação sindical, né? Então, você tem aí algo muito estranho, né? Uma contradição muito grande, porque você tem quadros com maturidade sindical, a média nossa é de 26 anos na direção do movimento sindical, né? 26 anos em ação sindical, não é de idade, em ação sindical, né? Então, se você for olhar, a ação sindical ela tem uma maturidade que é expressa com um grande valor, né? E a gente vai perceber que essa preparação, quando ela existe, ela tem sido muito pouco uma preparação para a retaguarda, né? O Lorival, o nosso louro, né? O Lorival Andrax fala muito sobre isso. É necessário que a gente não preocupe só com a vanguarda da ação sindical, é preciso que a gente também preocupe com a retaguarda da ação sindical. O sindicalismo de vanguarda é um sindicalismo muito distanciado da base. A retaguarda não, ela está o tempo todo, não só com o trabalhador, mas também nas periferias, né, nas comunidades. Então, é fundamental a preparação da retaguarda, né? Do contrário, a nossa capacidade de influenciar as decisões do próprio trabalhador e da trabalhadora, ela é diminuída, né? São considerações que a gente precisa observar, né? Que o poder na ação sindical ou o poder na política é a capacidade de influenciar as decisões das pessoas, né? Então, no atual momento, a gente observa esta dificuldade, né? Temos conseguido influenciar as decisões das pessoas? Vivemos um momento real aí, né? Que a gente precisa influenciar a decisão das pessoas no processo eleitoral, inclusive, de 2022. É fundamental que nós consigamos convencer as trabalhadoras e os trabalhadores, aposentadas, aposentados, pensionistas, ou seja, a sociedade brasileira, a juventude brasileira, todas as idades que votam nesse país precisam ter compreensão que houve uma destruição de um aparato de proteção social e previdenciário constituído desde 2016, mais ainda desde 2016, né, que precisa, de algum modo, ser estancado. Esse processo contínuo de destruição da proteção social, o dirigente sindical tem que observar, né? Tem que observar e atuar para poder estancar esse processo, né? Eu aqui posso dizer que nós precisamos reverter algumas questões. O movimento sindical tem sofrido muito por adotar práticas, inclusive daquilo que nós dirigentes sindicais, negamos a reforma trabalhista, negamos a terceirização, negamos o pejotismo, mas, infelizmente, o movimento sindical, em função dessa nova ordem mundial, está adotando para sobreviver. O sindicalismo tem adotado aquilo que ele condenou, tem adotado a pejotização, tem adotado terceirização, tem provocado demissões, tem vendido a sua estrutura, né? Tudo isto, de um modo ou de outro, provoca esse novo espaço, Cláudio, que é uma contradição na ação sindical muito acentuado. E a gente precisa ver como que a gente vai alterar isto, né? Como que a gente vai alterar? Nós temos que conversar, né? Trabalhar muito isto. Esta disputa na ação sindical, esse número desenfreado, que não foi contido, né? Não foi contido, ainda continua existindo entidades sindicais sendo criadas, né? Então, precisa conter essa disputa fratricida, essa disputa entre irmãos, né? Eu digo isso, companheiros, camaradas, fazendo disputa que não leva a nada, né? Não leva a nada, enfraquece, fragmenta, precariza a própria ação. Mas a gente precisa repensar, né, a nossa ação de modo continuado, a gente precisa avançar, conter exatamente isso, né? Precisamos
não deixar que os quadros do movimento sindical sofram, né, literalmente, com decisões que eram decisões neoliberais, que estão sendo praticadas pela própria estrutura sindical. É preciso conter isso tudo. Mas como que a gente vai conter isso? Fazendo com que o processo político que está se avizinhando incorpore uma mudança radical na estrutura do legislativo. Não é só a eleição presidencial que preocupa a classe trabalhadora, precisamos preocupar também com o legislativo. Isto faz parte das contradições que nos assistem, né? Nós precisamos de quadros do movimento sindical com vontade de fazer ação de natureza política, mas não podemos esquecer que a nossa ação sindical é ação de natureza política transformadora, né? As negociações são muito mais superiores ao número de leis constituídas e nós temos que valorizar, né? Eu fecho aqui, Cláudio, e aproveito para agradecer, mas precisa ser lembrado uma questão importante. Em 33 anos, até 2000 de 88 a 2021, foi feito um acompanhamento e houveram 540 mil, aproximadamente, leis, não, desculpe, em torno de 170 mil leis constituídas pelo Congresso Nacional, em torno de 170 mil leis constituídas pelo Congresso Nacional. Enquanto o movimento sindical, em 12 anos, né, em 33, o Congresso fez em torno de 170 mil leis. Em 12 anos, o movimento sindical conseguiu instituir cerca de mais de 540 mil unidades de negociações. Olha a importância da ação sindical. Por isso que a gente insiste em dizer, estamos no espaço da política. Com isso, eu agradeço, Cláudio, agradeço a todos que nos assistiram. Espero ter podido contribuir com o Canal Mineral, mas, sobretudo, com as trabalhadoras e trabalhadores que nos assistem. Um grande abraço. Como sempre, se aprende muito. Se aprende muito com a tua fala. E você é daqueles companheiros que une de uma forma muito forte e muito correta, no meu entendimento, a teoria e a prática. Você está no dia a dia de tudo isso que você falou. E você é aquela pessoa que estuda, mete a cara e debate e discute. Que bom. Isso que você levantou, inclusive, Reginaldo. Aqui, com esse teu esforço de mostrar essa importância de estarmos juntos. É interessante quando você cita o Brecht no Beco Sem Saída. Mas esse beco sem saída, e Brecht sabia bem, enquanto comunista, encontra caminhos e saídas que foram pequenas conquistas, né? 8 horas de trabalho, férias para todos, um conjunto de conquistas que foram muitas lutas. Por esse movimento sindical que teve muitas mudanças. Basta olhar um Charlie Chaplin em tempos modernos. As máquinas chegando, os ludistas contra as máquinas. Hoje, isso que você levantou, a forma como se dá o neoliberalismo, esse novo formato, criando novas formas de extração da mais-valia, novas formas de exploração dos trabalhadores, novas formas em que uma parcela da população ganha muito e outra parcela passa fome. Então, nós estamos hoje num momento em que essas questões que você levantou, Reginaldo, estão na mesa para o debate, para a discussão, tanto na teoria, que muitas vezes são lindíssimas, mas na prática, no dia a dia desses companheiros que estão no dia a dia dessas lutas, pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Nós falando do sindicalismo brasileiro. Tá? E isso, inclusive, é mais um fator para convidar a todos vocês. Não deixem de assistir o Argumento Cortante, esse programa que o Reginaldo tem feito aqui para o Canal Mineral. E na segunda-feira nós vamos ter mais um desses argumentos cortantes
tá? Que é o normal e a mentira, onde o Reginaldo traz essas questões que ele aqui colocou. Bem, eu, mais uma vez, solicito a todos que se inscrevam, né, no nosso canal, tá? Deem joinha, porque isso é importante, tá? Para você receber. Tá? Nós estamos no Instagram, no Twitter, e agradecendo ao Reginaldo. Vamos continuar essas brigas, essas lutas, nesse momento que cá estamos, tá bom? E muito obrigado ao Marcos, que foi o nosso web designer, que, né, tem viabilizado, tá, com muita qualidade esses programas que nós estamos. Tchau. Tchau para todo mundo.